Professora Lia Faria, um bom dia a todos que estão assistindo. É uma imensa, olha, um orgulho e uma honra estar aqui nesse bate-papo, embora distante, mas de coração muito próximo e mente muito próxima. Professora que foi secretária, acompanhou esses dois gênios, gênio da política, Leonel Brizola, político a favor do povo, e o gênio da educação, profundo conhecedor do povo brasileiro, inclusive cunhou essa mistura que dá o povo brasileiro, do negro com o europeu e o indígena, o povo brasileiro, Darcy Ribeiro. Professora, essa aula de amor que representa, amor ao povo brasileiro, que representa os Centros Integrados de Educação Pública, o CIEP, que nós estamos comemorando 35 anos da sua primeira inauguração. Queria que você falasse um pouco dessa importantíssimo projeto, que eu digo que é um projeto revolucionário na América Latina, de educação integrada, de assistência, onde a criança passa a ter, de fato, a ser sujeito de direito, né? Começa a ter suas garantias, ou seja, a escola não é um direito do pai e da mãe, é um direito da criança, né? E a genialidade, tanto do Brizola quanto do Darcy Niemeyer, de que não é o menino que vai para a escola que tem que estar próxima ao menino. Quer dizer, essa a visão, né, de uma época que não tinha e não estava na agenda política, na década de 90, a questão, já 80, perdão, não estava na agenda política a educação, muito menos você colocar a maioria do orçamento público destinado à educação, que era uma coisa revolucionária. Então, Lia, antes de mais nada, é um prazer estar nesse debate. Queria que você fizesse esse fio da história, como o Brizola sempre gostava de se referir. Então, Leonel, um bom dia, um ótimo dia também para você, para aqueles que estão nos ouvindo. Como dizia nosso poeta carioca maravilhoso, Vinícius Moraes, o importante da sexta-feira é que amanhã é sábado. Então, nós temos que voltar a ter um calendário amoroso, um calendário afetivo, sonhos, expectativas, de estar vivo e de reafirmar que é bom estar vivo, mesmo que hoje muito virtualmente. Quando você fala nessa recuperação histórica, né, do fio da história, como o nosso Brizola dizia, nesse grande projeto que eu concordo com você, revolucionário dos CIEPs, nós podemos, inclusive, parar para pensar hoje, 35 anos depois, como estaria o Brasil, como estaria o Estado do Rio de Janeiro, se os conselhos, se os projetos, se as ideias do Brizola, do Darcy e de outro gênio, Oscar Niemeyer, tivessem sido ouvidas. E muita gente maravilhosa da equipe deles, como Yara Vargas, Maria da Leite Linhares, o nosso Lelé, que fez um outro tipo de modelo arquitetônico, as Lelezinhas. Eu sempre chamo a atenção disso, Leonel, porque os nossos opositores, lamentavelmente, alguns que se dizem até de esquerda, o que eu questiono alguém de esquerda, se contra o Darcy e contra o CIEP, mas eles gostam de dizer que o Brizola só fez CIEP. Não, não é verdade. Teve esse projeto das Lelés, das Casas da Criança. A Marieda respondeu várias vezes, nós temos pesquisas sobre isso, mostrando o número de obras e obras e mais obras feitas em toda a rede escolar da Secretaria Estadual de Educação, até porque qual era o projeto CIEP? Era você ter aquele projeto arquitetônico inicial como um impacto, como um recado, né, como assim, uma marca, né, um marketing, e a partir dali você reproduzir aquele modelo, aquela concepção político-pedagógica para toda a rede. Então, ir adaptando as outras estruturas, as outras escolas fisicamente, àquele modelo. Inclusive, eu vou te chamar a atenção de uma coisa que você pode não ter parado para pensar até agora. Se fosse tudo prédio do Oscar Niemeyer, as aulas já podiam ter recomeçado. Você já parou para pensar nisso? As paredes não iam até o teto. Eram meias paredes. Todo mundo criticou. Mas o ar circulava. Qualquer arquiteto, qualquer pessoa que entende de arquitetura e que não entende, quando você entra naquele prédio de vãos muito abertos, de livre circulação do ar, é tudo muito grande, é tudo muito amplo.
Então, todas as normas, os protocolos que estão sendo obedecidos na França, na Alemanha, na China, para poder voltar à sala de aula, se fossem todos os prédios de um gênio, que é o Oscar Niemeyer, e de mais 2 gênios, que é Brizola e Daci, poderíamos todos ter voltado à escola. Mas o que você vê? Então, é uma rede abandonada, é uma rede sucateada, lugares... Que foi modificada, professora, por dentro. Modificada. Encurtaram os tetos, fecharam a sala. Encheram de grades, encheram de portas, encheram... E tudo que a gente fala, tirar os muros, abrir, ampliar, eles cerceiam, fecham, aprisionam. Porque a proposta, somente dos atuais governos, é aprisionar as mentes, é aprisionar a alma, é aprisionar o coração, é tirar a nossa alegria, é nos manter pelo medo. Esse é um eixo que eu quero colocar. O eixo do CIEP era a alegria, a arte, as linguagens artísticas, era corpo, mente, alma, tudo junto, com a figura dos animadores culturais fantástica, que é o ponto mais maravilhoso do projeto, implantado e pensado com Darcy Ribeiro e Cecília Conde, essa musicista e pianista maravilhosa que já nos abandonou nesse planeta, nesse momento aqui, né, que a gente vive. Eu achei até muito engraçado, não sei se você viu um cartunista ontem ou anteontem, no Globo, que diz assim, puxa, Darcy tinha que estar aqui. Aí o outro responde, acho que ele não ia querer. Claro, o que Darcy ia fazer nesse mundo aprisionado, sem pensar... Mundo feio. É feio. Mundo feio. Sem livre pensamento, sem inteligência. Então, o projeto do CIEP era reforçar a nossa identidade, apostar na identidade brasileira, latino-americana, na nossa branquitude, na nossa negritude, tudo misturado. Quer dizer, é importante saber as nossas origens indígenas e negras, a nossa indigenidade, a nossa negritude. Isso tudo estava dentro com as linguagens artísticas, orquestrado e muito bem transado de forma integrada com os animadores culturais, com a animação cultural. Outra coisa, a criança entrava de manhã e tinha realmente uma educação integral, em todos os sentidos, inclusive da alimentação e da saúde. Então, ela tinha a sua saúde garantida, ela ia ao médico, ela ia ao dentista, ela era atendida em todos os setores, ela tomava um bom café da manhã, depois ela tinha um lanche antes do almoço, aí ela almoçava muito bem. Eu cansei de almoçar nos CIEPs, chegar sem avisar, uma comida maravilhosa. Brizola, Darcy, Oscar Niemeyer, levava os maiores representantes do mundo inteiro, Willy Brandt, Mário Soares, não avisavam e levavam ao CIEP. Você também tem que Mandela. Você tem que chamar para essas conversas sextas-feiras brizolistas. Eu acho que tem que manter isso ad eterno, porque vai ter muita gente para falar. A Rosa Maria Chese, né, filha de um grande líder lá de Porto Alegre, gaúcho, Sereno Chese, porque a Rosa Maria Chese, ela era uma espécie de hostess. Ela fazia essa parte de, vamos dizer assim, comunicação social, relações públicas, agendava as visitas com Brizola e com Darcy. Então, olha, a Rosa Maria Chese deve ter histórias, memórias fantásticas dessas visitas, desses grandes governantes aos nossos CIEPs. Então, eu quis destacar no CIEP a questão da alegria, das linguagens artísticas, da presença poderosa da arte, esse projeto de animação cultural que é totalmente pioneiro, inédito, que nunca existiu. No meu grupo de pesquisa, meu laboratório LER, Laboratório de Educação e República, nós já temos lá na UESP vários trabalhos, monografia, mestrado, doutorado, defendidos e publicados, e até, Leonel, pós-doutorados. E esse material está todo em rede pelo PROPED, que é o meu programa de pós, lá na UESP, programa de pós-graduação de educação. Quem quiser acessar. Tem 2 teses maravilhosas sobre animação cultural. Do Marco Chagas, que inclusive publicou um livro, que é professor de educação do ISERJ,
e do Gênesis Genúncio, que foi o primeiro animador cultural da cidade do Rio de Janeiro. Ele foi outro para vir na tua Sexta-feira Brisolista. É um artista popular, é uma figura fantástica. O Gênesis, ele faz a pesquisa dele sobre o CIEP do Sambódromo. Inclusive, ele mostra que ali existia um centro cultural fantástico, poderosíssimo. Ali é criada a primeira escola de samba mirim, que existe até hoje. Ou seja, era um espaço que valorizava o quê? A cultura popular, as tradições, a memória do povo. Reafirmar o valor da população. Discutir com a população a necessidade dela recuperar a sua identidade, acreditar nessa identidade e se sentir forte. Porque o discurso da classe dominante, o discurso dos governantes, e por isso eles querem nos manter pelo medo, nos paralisando, é nos negar. Nós somos piores, nós somos menores, nós somos incapazes, né? Porque negros, mulheres, pessoas portadoras de necessidades pessoais, idosos são pessoas menores. Esse é o discurso da classe dominante. E o discurso do CIEP era um discurso de vibração, era um discurso de brasilidade, era um discurso que enaltecia a América Latina, a nossa indianidade, a nossa negritude, trazer para a escola a população no mesmo patamar que a cultura clássica. É tão importante levar uma ópera, levar um conjunto fantástico, europeu ou não, de violinistas, de arpistas, como levar o Zeca Pagodinho. A samba, a vida, a beleza, em qualquer poema, em qualquer literatura, em qualquer beijo, em qualquer cheiro. O que me enlouquece hoje? Eu, né, que sou brasileira, carioca, né, estou assim muito branca, mas esse é meu pior lado. A minha negritude e minha indianidade estão aqui dentro. E para nós é muito importante o toque, o cheiro, né, o sentir o outro. E isso eles querem tirar da gente. Né? Porque quando você vem, inclusive, com o neopentecostalismo e com todo esse discurso do pecado, da negação, do negacionismo, do não pode isso, não pode aquilo, tudo nós seremos culpados, seremos demonizados, seremos demoníacos. E quando você pega, por exemplo, um Roberto Amata, que vai analisar o que é o carnaval, que pega as nossas festas profanas, fantásticas pelo Brasil inteiro, como nós temos festas religiosas maravilhosas. Tudo isso era trazido para dentro do CIEP. Então, o CIEP é um projeto pedagógico de vida, da vida. É um projeto de afirmação, e de afirmação da nossa brasilidade, da nossa negritude, da nossa indianidade. Isso não está perdido no meio de conteúdos programáticos que serviram sempre para os brancos, para a burguesia e para a classe dominante. O nosso programa, os nossos conteúdos eram a partir das raízes daquelas crianças, do seu local, do seu lugar, do seu município. Os CIEPs vieram para mudar, vieram para transformar. As pessoas que ficam atualmente muito baixo astral, muito depressivas, eu digo logo, sexta-feira não é um dia para ficar deprimido, porque amanhã é sábado. Já pensei o que eu vou comer amanhã, já pensei o que eu vou beber amanhã, já estou pensando no meu sábado. Então, veja bem, importante programar. Nós temos que pensar o seguinte, quando falem as instituições, quando essas instituições sociais feitas pelo... começa a programar o seu. Eu sei que não pode beijar, não pode abraçar, horror. Lá pelas tantas, já no terceiro mês de longura das minhas netas, a Maria Eduarda falou assim, vó, mas não é possível, eu quero te abraçar. Eu falei, sabe uma coisa, Maria Eduarda? Vamos nos abraçar, porque eu acredito que o amor pode tudo. Ele é maior que o medo, ele é maior que o vírus, ele é maior que tudo. O amor entre uma neta e uma é o amor puro, avó, né, da criança, né? ele é a maior vacina
que existe. Essa coisa do Brizola... Então, eu acho que o amor... Exatamente, professora, essa coisa do Brizola... Porque tu sabe que o Brizola, quando fazia campanha, a coisa mais bonita do Brizola, que nas campanhas do Brizola, é que aquele mar de criança ia atrás do Brizola, parecendo que já sabia que a administração do Brizola era voltada para as crianças. Tá? Para as crianças pobres, negras de tão pobre, pobres de tão negras, ou seja, com garantias de direitos, qualidade, projetando para o futuro. Ou seja, o CIEP, eu digo, Olia, não era... Claro que era uma grande proteção à mulher, que salvava a mulher, mas de fato era uma proteção da família, porque salvava as crianças, encaminhava. O maior trabalho que eu ando por aí, professora, todos os pais, mãe, olha, eu tenho muita saudade da época do CIEP do teu avô, porque meu único trabalho com meus filhos, né, que eu tinha que trabalhar, aquela dureza, desse capitalismo que expolia o povo do trabalho, era quando chegava ao final do dia, ele já vinha de banho tomado, barriga cheia, trazia um saquinho de leite de qualidade para casa, eu botava para dormir. E ao final de semana ele ainda abria para a área de lazer, para festa de 15 anos, teatro, festas comemorativas, juninas, Leonel, olha, o Brizola fez uma série de coisas que ninguém nem sabe. Eu, no outro dia, descobri que ele fez um projeto de cabras, colocar cabras em pequenas propriedades, até para ter leite de cabra. Exatamente. Ele entra com Tem uma projeto escola com isso, né? Que ele fez. Isso, aí ele entra com o projeto do leite B para que as escolas usassem o leite B, que era um leite de maior qualidade. Então, nutrição, alimentação, educação, saúde, cultura e meio ambiente são programas sociais, políticas integradas. Não tem como trabalhar de forma separada. Educação integral é isso. Educação integral é isso. E a gente sabe que eles querem nos silenciar, como eles sempre quiseram silenciar o Brizola, o PDT, porque o Brizola vem com uma mensagem de otimismo e esperança para levantar a autoestima do nosso povo. O Brizola tinha essa preocupação, Darcy Ribeiro tinha essa preocupação. Se você observar os governos do Jorge Roberto da Silveira, do João Sampaio, também já falecido, um grande arquiteto, eu trabalhei 8 anos com eles, governos do PDT em Niterói, você vê aonde que eles apostaram? Na cultura. Por quê? Porque o Niterói tinha um problema de achar que só era bonito a visão do Rio de Janeiro. Eles eram alvo de gozação. O que eles fizeram também com o nosso gênio Oscar Niemeyer? Fizeram uma orla inteira, Caminho Niemeyer, aquele museu fantástico que parece uma nave assim decolando, e eles recuperaram o quê? A autoestima e a identidade do niteroense. Né? O Domenico De Masi, que é um pensador italiano que eu gosto muito, que trabalhou aquela história do ócio criativo, sempre essa questão de ter mais tempo para o lazer, mais tempo para a alegria, mais tempo para a vida. Tinha que ser um italiano, né? Domenico De Masi. E nesse livro, O Ócio Criativo, ele diz assim: para que serve a beleza? A beleza serve para transformar. A beleza serve para consolar. Olha que questão fortíssima. Você precisa da beleza para consolar. Como é que nós vamos ter algum consolo nesses 5 meses de pandemia sanitária e política? Porque a pandemia e o pandemônio político são, a meu ver, até piores do que o sanitário. Como é que você vai ter consolo sem beleza? Ou seja, a beleza serve para consolar. Então, nós temos que buscar essa beleza onde? Na natureza, que esses governantes estão destruindo tudo, queimando, acabando com tudo. Temos que procurar essa beleza na natureza e temos que procurar essa beleza nas crianças, nas vidas que se iniciam, nas vidas que começam. É na vida, na natureza e nas crianças que está essa beleza. Não é nos shoppings, não é comprando, não é consumindo. E isso as pessoas se aparvalhavam, ficavam achando que comprando mais bolsa, mais sapato, trocando de sofá, trocando de carro, elas seriam felizes. Só que a pandemia tirou esse poder de compra,
tirou essa capacidade de consumir de forma alienada e freneticamente. E onde está essa beleza? Na natureza e nas crianças. E nas artes, nas linguagens artísticas, na música, na escultura, né, no balé, na dança. É com esses artistas, e artistas também populares, importantíssimos, nas nossas festas populares, né? Amanhã, 22 de agosto, é o Dia do Folclore. O Brasil é um país riquíssimo. É só você ver as festas juninas no Nordeste, a festa em Belém do Pará, né? Da santa deles. Né? Então, você tem festas e mais festas, uma religiosidade associada à cultura, associada às nossas raízes, mas uma religiosidade, uma cultura da alegria. Porque se nós temos essas raízes índias, né, do índio e do negro, e de vários povos estrangeiros, como, por exemplo, o italiano, a comunidade italiana é imensa. São povos que valorizam o quê? A fala, o riso, a dança, a música, a alegria. Né? Então, o CIEP e as propostas do Darcy Brizola são muito assustadoras para essas pessoas que já nasceram de mal com a vida, cujo objetivo é desenvolver, né, entre nós uma cultura do apartheid mais grave do que hoje na África, porque o apartheid pelo ódio é um apartheid cultural, é um apartheid de êxito, virou um pecado. E não é à toa que a gente está aqui hoje falando de 35 anos dos CIEPs. Nós conversávamos, né, sobre a obra da Isabel Allende, daquele filme fantástico dela, aquele livro fantástico, que tem o filme também, quem não viu, quem não leu, tem que ler, tem que ver, que é A Casa dos Espíritos. Né? Então, na verdade, quando a gente diz os mortos estão entre os vivos, o que a gente quer dizer? Que nós somos passado, presente e futuro. Então, as gerações elas vão se construindo, né, nos seus diálogos, nos seus sonhos, nos seus desejos, nos seus prazeres e também nos seus equívocos. E é muito importante que a arte, a cultura, os nossos artistas estejam presentes de forma furiosa dentro das escolas. E os CIEBs fazem isso. Eles partem da cultura. A compreensão do Darcy é que a cultura tem como seu pedestal, sua base, a cultura. Não há educação sem cultura. A educação se estrutura a partir da cultura. Não sei se você gostaria que eu falasse sobre mais algum ponto, né? Não, professor, eu queria... Falou muito da questão da interdisciplinaridade, da integração. Eu queria só fazer um break aqui para cumprimentar algumas pessoas que estão entrando. A Isabela Ximenes, que está fazendo, inclusive, o trabalho de conclusão de curso dela de arquitetura sobre os CIEPs. Né? Essa arquitetura onde o predomínio do sol, do ar, da livre natureza. Eu quero também agradecer a Vilma de Araújo aqui, a professora de Copacabana, que tem acompanhado as lives, mantém um livro do Tijolaço. E a ideia de fazer sexta brizolista é porque justamente na sexta, professora, o Brizola se dedicava a escrever o Tijolaço, na qual eu acompanhei por muito tempo. Eu pegava o turno da noite, é o único lugar que eu pegava o turno da noite, que ninguém queria pegar aquele turno da noite, que começava às 8 horas da manhã e acabava às 8 horas da manhã do outro dia. E o Brizola ficava de 8 horas da noite até 6, 7 horas da manhã do outro dia escrevendo Tijolaço. O Brito ficava ali, a gente ficava ali no escritório dele, aquela máquina IBM elétrica, que era uma dificuldade na época de escrever, mas facilitava mais ainda. E ele fazia o Tijolaço ali com o Brito até 5 horas da manhã. O Brito saía dali nos envelopes lacrados para dar para cada editor dos jornais, o Globo, o JB na época, e aí esperava até a publicação, que era no mesmo dia, publicava,
e aí tinha, ou seja, toda sexta-feira o Brizola se dedicava a fazer os tijolaços, então aquilo que ele não podia, não davam a chance do Brizola falar, né? Então, a gente, junto com o Galpão de Ideias do Leonel Brizola, que a gente está salvando o acervo do Brizola em vídeos, porque o Brizola, além de ser um grande administrador, né, ele era um grande historiador. Né? A genialidade do Brizola na administração pública é uma coisa assim, como é que numa época de inflação absurda, você consegue programar a construção de escolas em séries, né? Como é que hoje é impensável. Você vê, o Brizola tem mais de 10 mil obras que nunca racharam, nunca caíram, ou seja, ele devolvia, acabava antes do prazo, e às vezes devolvia até dinheiro, como foi a questão da linha vermelha com o Collor, que construiu mais CIEPs. Né? E hoje nós temos, ali, isso que eu queria fazer, esse diálogo para mostrar esse antagonismo, essa antítese do Brizola, do que está construindo na educação agora. O Crivella inaugurou, para puxar o saco do Bolsonaro, é claro, não reformou uma única escola durante os 4 anos dele, construiu uma escola militar, né, sob a administração da PM, tirando a autonomia pedagógica dos profissionais da educação. Quer dizer, criando um problema gravíssimo, né, de autoridade, inclusive dentro da sala. O professor não vai mandar mais nada. Ou seja, a formação de milícia mirim, talvez que eles queiram, aquilo para botar mais medo, como você está falando. Como é que você vê esse antagonismo colocado hoje em dia? A escola como prisão, como mecanismo de poda, né, e a escola libertadora do CIEP, da criatividade, ou seja, escola sem pensamento crítico não é escola, né, professora? Eu queria que você fizesse essa relação e como é que era a criação, a gestão dos projetos no CIEP, no governo. Nós temos que ir um pouquinho atrás, né, um pouquinho antes. Você tem que pegar o golpe civil-militar de 64 e todo esse projeto ao longo de 25 anos de governos militares e as leis que foram feitas por esses governos militares, desmontando qualquer espaço comunitário ou de integração no projeto educacional, já entrando com uma visão muito mais tecnicista, reduzindo as áreas das ciências humanas, acabou com História e Geografia, criou o famoso Estudos Sociais, inventou aquela OSPB, Moral e Cívica, ou seja, o objetivo era adestrar robôs, nada de inteligência, nada de livre pensamento e, principalmente, retirar toda a autonomia dos professores. E medo, muito medo, matando, torturando, gente sumindo. Ora, Leonel, ninguém vive 25 anos dessa história impunemente. Nós precisamos nos aprofundar sobre o resultado, as consequências dessa barbárie que o Brasil viveu 25 anos. Nós não temos clareza do que aconteceu com essas futuras gerações, as gerações pós-golpe, as gerações que vêm nos final dos anos 80 e início dos anos 90. E aí vem os governos da PSDB, os governos da FHC, todo o neoliberalismo e a globalização dominando no mundo. Então, mais uma vez, a visão tecnicista, tecnológica, como objeto, como objetivo, e não apenas como metodologia, porque as tecnologias, os meios virtuais, nós temos que aplaudir, adorar, porque eles permitem a mim e você estar aqui agora falando. Então, nós temos que entender que os meios virtuais são estratégias, metodologias, mas eles não são a concepção, o conceito político-pedagógico emanado e produzido por um Anísio Teixeira, um Florestan Fernandes, um Paulo Freire, um Darcy Ribeiro. Não. Esses grandes brasileiros, eles pensaram o Brasil. Eram pensadores, eram intelectuais. E eu concordo com você que Brizola foi um pensador, foi um intelectual e foi um educador. E foi um grande planejador. Como nós temos muitos estudos feitos sobre o Brizola, eu aprendi muita coisa sobre o Brizola. O próprio fato dele ser engenheiro, ter estudado também numa escola técnica, ele teve uma formação muito boa, escolar, de base, acadêmica, que permitiu a ele desenvolver esse olhar aguçado que ele tinha
de gestor e administrador, associado ao compromisso com a nossa gente. Ele nunca abandonou as próprias raízes, né? De alguém que vem do meio rural, que foi alfabetizado pela mãe, que só vai conseguir estudar e ir para Porto Alegre fazer uma escola técnica, porque o prefeito da cidade dele, de Carazinho, teve a visão de financiar os estudos dele. Então, nós estamos falando de um Brasil muito mais humano. Claro que ainda era um Brasil dos brancos. Claro que ainda era um Brasil da classe média. Não sejamos, né, também tão ingênuos. Mas quando vem 64, você poda, você rompe o processo do salto para a mudança. E qual era o salto com a mudança? O salto da mudança era com João Goulart, era com o trabalhismo, com as reformas de base, inclusive a reforma universitária. Eu chamei a atenção agora numa banca de doutorado para um aluno que eu participei, como que na reforma universitária, que está nas reformas de base, um dos pontos destacados, Leonel, sabe qual é? A autonomia dos professores. Nas reformas de base, na reforma universitária, João Goulart assinalava, é fundamental a autonomia dos professores. Onde que isso está? Na Carta 1. Aquela publicação fantástica do Darcy Ribeiro, Carta 1, que ele recupera em vários volumes dessa Carta 1 antigos discursos dos anos 60 e 70, né, de grandes brasileiros, grandes pensadores brasileiros e latino-americanos. É preciso, quem não tem acesso, não conhece a essa publicação, Carta 1, procurar essas publicações, Carta 1, que elas nos ajudam muito a conhecer esse Brasil. Então, você tem ali em 64 essa ideia do grande salto para a mudança, aí vem esse corte, essa ruptura, nós estamos até hoje colhendo as consequências, porque esse Estado que está aí, autoritário, policialesco, que autoriza o Estado a matar, que autoriza as forças policialescas do Estado a matar. Isso vem com o quê? Com a ditadura. Naqueles 25 anos, onde matar justificava tudo. Então, no fundo, nós não temos nos debruçado e estudado suficientemente o efeito dessa política da morte. Essa política da morte... Que é um corte histórico, né, professora? É um corte histórico. Essa política... Deixa eu fechar aqui minha porta. Claro, por favor. É um corte histórico, porque é o que define, né? É justamente o que está aí o Bolsonaro na presidência. Ou seja, o Bolsonaro representa o quê? O aplauso a 64. Representa dizer que o oráculo da verdade era a tortura. Né? E que o Brizola, o Jango, que eram os heróis da pátria, estão lá nos livros de ferro, eram os bandidos da história, que tinham que ser presos, torturados, assassinados, pega golpeados. As publicações e as falas narrativas, os discursos do Bozo. Ele fala lá atrás, tem que matar, comunista tem que matar, gay tem que matar, homossexual tem que matar. Eu eduquei bem meus filhos, eles jamais se envolveriam com negros, fazem com nojo, quase vomita. Eu eduquei bem meus filhos, eles jamais seriam homossexuais ou se envolveriam com homossexuais, aí quase vomita. Quem votou no Bozo tem que parar de dizer que é santo. Quem votou no Bozo sabia que ele era racista, sabia que ele é homofóbico, sabia que ele era matador da época da ditadura. Ele fala claramente, ele não esconde. Deveríamos ter matado todos os subversivos, todos os comunistas. Foi um erro deixar alguns escaparem. Este homem, a meu ver, ele não poderia nem ser político, nem ser candidato. Como é que uma pessoa que se associa à política da morte, que estimula as armas, que estimula o genocídio, que estimula o homicídio, pode ser presidente da República? Então, quando a gente diz que não só o Crivella, mas outros governadores e prefeitos estão partindo para essa questão de fazer escolas militares, elas estão seguindo a mesma lógica lá de trás, que começa com 64, com essa pedagogia da morte. E que hoje tem um matador como presidente. Então, o estímulo é aprisionar as crianças
aprisionar os professores, tentaram aquele projeto de escola sem partido, quer dizer, escola sem pensamento, escola sem inteligência, escola sem reflexão. E que, inclusive, vai dar esses abusos sexuais na infância. A escola sem partido é para proteger pedófilo. Essa que é a verdade. E que não educa sexualmente e nem prepara os profissionais da educação a identificar e a criança também entender o que se passa. É justamente para proteger essa camarilha deles ali, de fato, essa camorra de oportunistas que golpearam mais uma vez a democracia e estão impondo, além de um desmonte do Estado brasileiro, eles vieram para destruir o que tem aí. Essa é a verdade. Eu me lembro, Lia, antes de passar a palavra para ti, que lá atrás, quando eu fiz uma homenagem na Câmara de Vereadores para ti, com a maior medalha que é a Pedro Ernesto, e eu me sinto muito honrado daquela conversa. Foi linda, aquela festa linda. E lá, tu se lembra que lá tu chamava a atenção que a sociedade o Brasil estava se transformando numa sociedade violenta. E o Brizola lá atrás também alertava isso, né? Inclusive ele fez uma publicação, um estudo com a Vera Malaguti, com o Nilo, uma equipe de pedagogos, a profissionais da saúde, psicólogos, acompanhando a programação da televisão e mostrava a violência diária, inclusive na grade infantil, que era o Exterminador do Futuro, botou o negócio da Rede Globo. Ou seja, você já apontava, né, desse fio da história, desde o episódio, e tu também fala, olha, nós estamos nos tornando uma sociedade violenta, analisando a morte. Leonel, você chamou muita atenção. Você falou nós vivemos hoje. Você falou uma coisa fantástica. E eu não estou falando daquela morte que a Isabel Allende desenvolve na Casa dos Espíritos. Nós estamos falando da morte violenta, da morte banalizada, porque vida e morte são interdisciplinares. Você nasce morrendo, não é? Tudo tem início, meio e fim. Mas num processo de criação de vida, de florescimento, que você atinge o ápice, que você dá frutos. A proposta deles é de uma pedagogia da morte, e da morte violenta, Você observa o número de filmes, de games, tudo de morte violenta. Eu observo uma coisa da minha neta de 4 anos, como ela fala demais, porque morreu, porque matou, porque o bem e o mal é diferente de uma visão holística, de uma visão oriental, uma visão budista do significado da vida e da morte. Né? Quer dizer, nós temos até que ressignificar a vida para poder ressignificar a morte. Quando você vê essa garotada aí de 9, 10 anos, toda no tráfico, nas milícias, eles banalizam a vida. O que a vida deles vale? O Darcy dizia, são os desciepados, são os sem CIEPs. Quer dizer, o Estado não oferece nada para eles. Não oferece perspectiva, nem de educação, nem de trabalho, nem de moradia, nem de saúde. Então, o que essas pessoas podem fazer? Ser captadas, ser capturadas por essa pedagogia da morte. E a ideia é silenciar os professores, calar a escola, porque silenciando e calando a escola, esse rumor, né, maligno da pedagogia da morte, ele vai se entranhando nos profissionais da educação, nas crianças, nos adolescentes e nas famílias, e nos mantendo hipnotizados e paralisados de medo. Você vê que o Coronel Cerqueira, que tenta humanizar a PM, humanizar a Polícia de Segurança Pública no Rio de Janeiro com Brizola, ele vai ser assassinado 3 anos depois. Por quê? É preciso calar, é preciso silenciar quem defende a vida. Os defensores da vida, hoje, na área da saúde, da educação, da cultura, do meio ambiente, estão sendo sistematicamente silenciados. Mas, veja bem, de forma contraditória, esses meios virtuais, né, essas lives, que eu resisti até junho a participar disso, que não tem muito a ver com a minha história, a minha geração, a minha identidade, mas eu comecei a perceber que ou eu participava ou eu estava fora do mundo. Porque a comunicação hoje é cada vez mais essa comunicação virtual digital. As eleições devem ser novembro, dezembro, quiçá, ninguém sabe, né? E como é que estão sendo as campanhas eleitorais? Virtuais. Como é que nós estamos começando a conhecer os candidatos?
virtualmente. Então, essa é uma contradição. Se nós conseguirmos também utilizar de forma inteligente esse meio de comunicação e invadir, ocupar, nós também podemos fazer nossa campanha pela vida, pela escola libertária. O Coronel Ibis entrou aqui dando uma saudação, quero agradecer. Pessoa maravilhosa, Coronel Ibis, defensor. Verdade, verdade. E quando você tocou no Nazaré Cerqueira, ele que é um estudioso, fiz um bate-papo com ele, quero até retomar na Sexta Brizolista essa questão da segurança pública, na qual o Brizola foi muito bombardeado, né, professora? Você vê essa decisão do Supremo agora de proibir essas incursões violentas da polícia, que só acaba deixando um rastro de sangue e de injustiça, para ficar enxugando gelo, e diminuiu, assim, drasticamente o número de vítimas por arma de fogo, de confronto. Ou seja, o Brizola estava certo. O que o Brizola trouxe era justamente a Constituição, a inviolabilidade do lar, direito de ir, a dignidade, né? Pegar o helicóptero em vez de ficar levando para passear em casa de luxo do litoral, que nem o Cabral fazia, era o que? Era inaugurar a escola, botar caixa d'água, levar dignidade, ou seja, garantias de direito, ou seja, aquilo que o Brizola falava, o mesmo direito que tem um barraco na favela tem que ter, quer dizer, um palacete e o barraco são os mesmos direitos. Ou seja, nos anos 80, né? Ai, o Nazaré. Nosso Brizola. Ai, que maravilha, Nazaré também. Homem lindo, maravilhoso. Tempo bom, né, professora? Tempo bom. Como é que era viver assim do lado de grandes figuras? Porque, claro que tu é uma estudiosa e se dedica muito a essa questão, mas ali era uma aula na prática, né? Eu trabalhei com meu avô, então eu vi assim, uma aula na prática, né? Eu posso dizer, era um viver realmente, viver intensamente, viver em todos os sentidos, viver com toda a nossa potencialidade, porque era viver em sonho, era viver em esperança. E hoje nós vivemos um vácuo, um vazio. Eu diria que hoje, desde que começou a pandemia, pandemônio, nós vivemos em suspenso. E as pessoas que não têm uma estrutura emocional, afetiva mais firme, estão surtando. É depressão, é suicídio. Muita gente já morreu e não foi de Covid, porque também se morre de tristeza, também se morre de desesperança. E por isso eu digo, é preciso reafirmar e reacender a nossa alegria, porque a alegria é uma arma. Buscar momentos em que a gente se banhe nessa beleza que o Domênico de Masi diz, para nós nos consolarmos, buscar espaços em que a gente se reabasteça, volta a cozinhar, gosta de cozinhar, aprende a cozinhar, vai tocar um instrumento, vai ouvir uma música, vai ver um filme bacana, já que beijar muito está proibido. Mas eu acho o seguinte, o brasileiro, o latino-americano, a nossa indignidade, a nossa negritude, ela nos traz essa alegria, essa resistência, essa fé na vida, né? É o nosso grande, olha nossos queridos aí, nosso grande Gonzaguinha, né? E a vida o que é bonita e é bonita. E é preciso ter fé na vida e ficar, como diz Gonzaguinha, com a resposta das crianças. Entendeu? Porque nós, eu disse isso numa live esses dias, nós, por sinal de um companheiro seu, também de partido, candidato a prefeito lá em Nova Friburgo, que eu dizia, o nosso grande compromisso hoje é, de um lado, com o passado, com as memórias, com esses que vieram antes de nós e que já não estão mais aqui, Leonel, mas que permitiram que nós chegássemos aqui, que prepararam a nossa caminhada. Nós devemos a eles luto e luta. Nós devemos a eles luta e luto. Esse compromisso com quem já veio, com quem já passou, com as nossas memórias. E, de outro lado, qual é o nosso grande compromisso? Com os que estão chegando, com as crianças. Esse é o nosso grande compromisso. Porque Brizola, eu sempre digo isso, Brizola, sim, foi um grande estadista. Porque o que define um grande estadista?
o compromisso com as próximas gerações. E Brizola sempre está aí nosso Brizola, sempre teve compromisso com as próximas gerações, teve humildade. Rio de Janeiro vai nascer. Olha aqui, teve humildade para se retirar de cena, teve humildade para recuar, teve humildade para apoiar o Lula, teve humildade para colocar todo o PDT para botar no PT e no Lula. E eu pergunto, aonde estão esses estadistas hoje, agora, aqui, nesse processo eleitoral municipal de 2020, que vai preparar o processo eleitoral de 2022? Já está muito preparando. Bem. Já está Exatamente. preparando. E aí eu me pergunto, onde estão os intelectuais, os pensadores, os estadistas? Eu não estou perguntando por candidato. Eu quero saber dos estadistas, dos pensadores, dos intelectuais, dos políticos com P maiúsculo, que estão preocupados com as futuras gerações. Porque eles serão responsáveis, eles serão cúmplices se essa gente louca, perversa, psicopata, doentia que está no poder se reeleger. Eles serão muito mais responsáveis do que a direita e que os conservadores. Está corretíssima, professora, porque aqui está o ovo da serpente. O mundo todo vai estar olhando essa eleição municipal. Porque aqui há duas questões intrínsecas. Aqui é o Bolsonaro, essa revisionismo, esse revanchismo de 64, esse corte que a gente falou histórico, onde coloca aqueles que estavam no poder, ou seja, coloca o Brizola, o Jango como os bandidos da história, a tortura como oráculo da verdade. E há um detalhe aqui nasce esse poder hegemônico que está se configurando agora do Edir Macedo da Universal. O Edir Macedo, ele inaugura na política, ele começa na política, Lia Faria, apoiando a Sandra Cavalcante. E, pasme, ele diz, eu vou entrar na política no Rio de Janeiro para livrar o Rio de Janeiro do diabo comunista Leonel Brizola e das mazelas do pedetismo. Olha, e o Brizola foi o único que teve coragem de enfrentar o Edir Macedo. Proibiu que ele fizesse aquilo que ele fez no governo no Moreira Franco, aquelas cenas dantescas lá no Maracanã. Brizola, não, o Maracanã não é palco para religião, é palco de futebol, de show, não é palco para fazer isso. E ali ele diz claramente, o Edir Macedo, não tem problema, o próximo governador é nosso amigo, é o Moreira Franco. Aliás, o Edir Macedo, só antes de passar a palavra para ti, ele começa a vida dele nomeado pelo Carlos Lacerda na Lotérgia do Rio de Janeiro. Talvez aí ele tenha essa sacação do Deus grana, Deus na loteria, e começa. Esse é o grande perigo que está sendo gestado e a gente não está percebendo, porque é o seguinte, o Edir Macedo hoje, e a gente é um estudioso no nosso mandato sobre esse poder hegemônico que se criou no país, ele é dono de partido político, tanto que os filhos do Bolsonaro, os parentes do Bolsonaro, estão tudo no partido, é o republicano. Ele é dono de rádio, ele é dono de jornais, tem tiragem maior do que a Folha de São Paulo, ele está em 180 países, ele tem, além de rádio, televisão, 2 canais de televisão, e agora com o Bolsonaro e o Guedes, ele é dono de um banco, o Banco Renner. Ele é dono de um banco. Isso a esquerda não prestou atenção, porque o Brizola foi o único que conseguiu prestar atenção no caráter nocivo dessa evangelização na política, dessa teologia da prosperidade. Tanto que ele combateu o Eduardo Cunha, mostrava, olha, eles aí querem só rádio e televisão, e quando chegarem ao poder, o povo brasileiro está lascado. Ou seja, esse ódio que traz aí no Edir Macedo, que claramente coloca nos seus livros, né, declarando guerra às religiões de matriz africana, e guerra você entende eliminar o inimigo, né? Ou seja, é guerra contra a nossa cultura, contra a nossa ancestralidade, aquilo que você estava falando, contra a nossa mãe preta, daquilo que somos, ou seja, contra o CIEP. E fica claro e por que dessa aliança, né, tanto econômica como política. O Edir Macedo sabe, não interessa só o poder econômico. Para eu poder ter o poder, eu preciso do poder econômico e político. E essa junção é que a esquerda não percebeu, tanto que o Macedo passou por todos os outros governos. Se criou um monstro com poder, uma holding tão forte, né, em Angola está sendo acusado de racismo, evasão de divisa, a perseguição, ou seja, e é gravíssimo o que está se estabelecendo, porque está elevando a política de Estado
aquela questão, só o meu Deus é verdadeiro, o seu Deus é o Deus falso. Então ele rasga a Constituição e rasga a democracia. Ele rasga qualquer ligação nossa com o passado. Se nós olharmos a CNN, que dá espaço para negacionismo, no meio de uma pandemia, você dá espaço para o negacionismo, isso deveria ser um crime jornalístico. Tá? E pior, se você olhar a TV Record, não há qualquer ligação nossa com o nosso passado, nossa cultura. Essa mistura que a gente estava falando, que o Darcy e você colocaram muito bem, aqui, você colocou muito bem aqui, essa mistura do negro da África, essa cultura, a inteligência toda que vem dessa cultura com a mistura do branco europeu e nosso indígena, que o CIEP materializava, inclusive em cartilha, né? Por que tratamos os indígenas como ser atrasado? Por que as meninas têm a necessidade... por que o negro tem a necessidade de alisar seus cabelos, perdendo sua negritude? Então é uma coisa genial. Então essa junção do Bolsonaro com esse fundamentalismo, perigosíssimo. Isso é uma bomba atômica para explodir dentro aqui, para matar e implodir o país por dentro, criar aqui essa guerra. Né? É isso que eu acho que a esquerda não se deu conta, perdeu a batalha da comunicação e perdeu o trabalho de base, dos lugares nas favelas, nas periferias, e eles se adentraram, aquilo que o Glauber Rocha fala, olha, a CIA está botando uma dessas igrejinhas em cada lugar pobre que estava acontecendo aí. Tá? Ou seja, uma espécie da... Isso a esquerda não tomou conta. Né? É a destruição de quem somos e de onde viemos. Como é que você vê ali essa estruturação, porque aqui está esse ovo da serpente? Como faz falta um Brizola e essa visão do Brizola na frente, né? Essa leitura genial do Brizola do mundo, traduzindo para cá, para o chão cotidiano das pessoas, né? Sem descuidar, levando benfeitoria e melhoria para o povo. Como é que você vê o Rio de Janeiro desta maneira, segregado, cada vez mais violento, com muros, expulsando os pobres cada vez mais para longe, uma especulação imobiliária aumentando o custo diário, o carioca, ou seja, com semblante triste, violento, como tu mesmo já disse. Como é que a gente recupera essa situação? E você colocou uma coisa que é fundamental. Cadê os estadistas aqui? Não tem que se preocupar com eleição, eu quero programa de futuro. Cadê o projeto de futuro para tirar essa turma aí, promovida por esses cavaleiros do apocalipse que estão destruindo o país? Aonde que a gente pode buscar isso? Aonde é que você vê a esperança nisso? Eu acho que nessa conversa que a gente tem, a esperança para mim é o brizolismo. Eu entendo que o Brizola é numa visão assim de mundo, de amor ao próximo, de compreensão, ou seja, a região, a nação e o mundo. Tá? Você acha que o brizolismo é uma das grandes armas para combater essa república que eu chamo a república gospel, autocrática, entreguista e miliciana? Leonel, você mostra uma coisa fantástica do Brizola, entre outras qualidades incríveis. Não se trata de endeusar ou transformar a Brizola num mito, mas nós também não podemos negar as grandes contribuições históricas do Brizola ao nosso país e, em particular, à educação. Mas você destaca aí, é preciso destacar, que o Brizola foi visionário. Ele apontou, ele assinalou há vários vídeos com falas gravadas deles, falando contra a questão da invasão dessas igrejas evangélicas, essas mais atrasadas, e ele mostrando que se essa turma entrasse na política, acabou. Então, eu acho que hoje, esse neopentecostalismo que está aí, que é claro que isso se refere a algumas igrejas e alguns desses homens que se dizem religiosos, porque eu digo sempre, sou cristã, acredito em Deus, mas o meu Deus não é o Deus dessas pessoas. Inclusive, na Bíblia está escrito, né? Jesus escreve, expulsai os vendilhões do templo a chicotadas. Vamos ver se eu consigo retomar. Eu acho que nós precisamos, Leonel. Como essas na verdade, nós precisamos, Leonel, muito danosa nós precisamos Brasil, expulsar os vendilhões do templo a chicotadas e mostrar quem são os verdadeiros cristãos e qual é o nosso Deus, porque eles também tentam nos desqualificar.
Eles tentam dizer que nós todos somos ateus, que nós todos somos profanos, que nós todos somos corruptos de outra maneira, da moral, dos costumes, o que não é bem verdade. Nós temos que aceitar as diferenças, as diversidades e permitir que as pessoas sejam livres, sem julgá-las, não é? Então, eu acho que a questão do neopentecostalismo ela é cruel, ela é perigosíssima, e junto a ela, aliado, que você falou muito rápido, mas hoje no Rio de Janeiro é simplesmente assustador, é a questão das milícias, e mais do que comprovado, que milicianos e neopentecostalistas estão unidos, e que o atual presidente da República, os seus filhos, esses grupos, todas essas pessoas que você citou do partido deles, estão associados não só ao neopentecostalismo, mas também às milícias. Então, fazer uma eleição hoje no Rio de Janeiro não é brincadeira. Você vê o que aconteceu com a Marielle. Então, realmente, nós estamos falando de matadores, nós estamos falando de assassinos. Nós não estamos falando apenas de questões ideológicas, nós estamos falando de crime. E entre outros aspectos levantados hoje aqui, que, claro, não vai dar para a gente falar tudo, quem sabe numa outra live, além do neopentecostalismo, além da questão das milícias, o papel das mídias, né? O desserviço que a maioria das mídias está prestando e vem prestando. Se você pegar o Brizola também teve esse olhar muito lúcido, muito claro contra essa milícia branca, burguesa, não comprometida com o nosso povo. Então, você tem, de um lado, uma milícia, do outro, o neopentecostalismo, e configurando, fechando esse triângulo, uma mídia descomprometida. Quer dizer, quem lutou realmente contra a TV Globo? Quem lutou realmente contra Roberto Marinho? Só Brizola. E pagou um alto preço. Eles fizeram tudo para destruir Brizola e destruir o PDT. E quem lutou realmente, você mostrou, contra esses evangélicos lá de trás, que, na verdade, usavam a igreja, usavam o nome de Deus para roubar e chegar ao poder. Sempre foi Brizola, que saiu na frente, que teve essa visão antecipada. Ele se antecipou, né? Ele foi visionário, né? Eu não sei se o Leonel está me ouvindo. Eu estou vendo e ouvindo. Não sei se os que estão nos acompanhando na rede estão conseguindo me ver e ouvir, né? Eu acho que esse triângulo aí das milícias, do neopentecostalismo, da mídia descomprometida, hoje somado às fake news, é um triângulo das Bermudas difícil de ultrapassar nessas eleições de 2020 que preparam as de 2022. Eu não sei se o pessoal está me ouvindo, se foi só o Leonel que caiu. Tem que ver, Leonel, se não foram as forças ocultas. Leonel, será que foram as forças ocultas que te tiraram? Agora sim. Cuidado aí, Leonel. As forças ocultas podem ter te tirado do ar. Foi exatamente, professora. Mas eu vou chegar a falar sobre a questão do brizolismo por último, né? Que a gente também já está quase acabando, porque eu fiquei esperando você voltar. Quando você diz o caminho ao brizolismo, eu digo assim, nada hoje é singular, é tudo plural, né? Não existe o caminho, existem os caminhos. E eu não tenho dúvida que um dos caminhos fundamental, importantíssimo, é o da memória, é o do fio da história, e, nesse sentido, é o brizolismo. Aquele brizolismo, aquele trabalhismo que começa lá atrás, nos anos 50, com Alberto Pasqualini, com Leonel Brizola, com Daltel de Andrade, com Bocaiúva Cunha, com grandes brasileiros, né, com Darcy Ribeiro, né, com o Oscar Niemeyer, que foi comunista até morrer. Então, estava falando com você no início desse meu companheiro, meu amigo, o doutor Emílio Miri Lopes, que quer recuperar um pouco essa memória das grandes contribuições que os comunistas deram ao Brasil e que hoje são altamente demonizados. Voltou de novo essa coisa de
né? Comunista come criancinha. Então, eu acho, Leonel, que você tem que ficar firme no seu mandato, continuar o seu mandato, se reeleger para continuar nesse lugar onde você está. Como dizia nosso Samora Machel, quem sabe nosso destino é lutar. Eu acho que nosso destino é lutar. Não é fácil, é duro, é difícil, mas eu iria mais além. Eu acho que nós somos brancos, classe média, nunca sentimos fome, nunca sentimos frio, tivemos possibilidades sociais, educacionais. Eu mesmo tenho um belíssimo currículo. Por quê? Porque eu sou um gênio, porque eu sou inteligente? Não. Porque eu sou branco, porque eu sou loura, porque eu tive mãe e pai, porque eu fui casada com um homem maravilhoso. Então, eu estava dentro das normas, das regras de uma sociedade ariana, burguesa, branca, extremamente excludente. Então, pessoas como eu, como você, nós temos dívidas históricas muito, muito maiores do que os negros, do que os excluídos, dos que estão na periferia, dessa multidão de gente morando na rua e nessas comunidades sem esgoto, sem saneamento básico, sem água, sem recolhimento de lixo. E nós estamos nas nossas casas, eu e você, no maior conforto. Né? Eu comprei esse laptop novo quarta-feira à noite, já porque meu computador estava fazendo um barulhinho. Ou seja, eu estou fazendo uma despesa mês passado e esse de investimento em tecnologias e no mundo virtual, que eu nem gosto, que nem é minha praia, porque eu percebi que eu preciso desse mundo virtual para a minha luta, para permanecer no meu compromisso com a minha maior paixão política, que é a defesa da educação pública. Verdade, Lia. Eu quero te agradecer por essa conversa espetacular. São 12 horas e 12 minutos. Estamos fechando no 12. 12 é verdade. 12. Porra, o 12 do Brizola. 12. É isso. 12. É isso aí. Faz um 12 aí. Né, do Brizola, né? Claro. 2. É verdade. E eu quero te agradecer, Lia, por a gente ter debatido o fio da história, a importância da gente fazer essa anamnese, conversar com nossos mortos, buscar na história para que a gente não repita os mesmos equívocos, os mesmos erros, que a gente fique promovendo justamente essa violência, esse racismo estrutural, e mostrar, porque uma coisa fica claro cada vez mais para mim, Lia, antes de ser neto, eu sou um profundo admirador da coragem, da genialidade política do Brizola. Eu estou aqui justamente para seguir tudo que ele apontou. Emílio, parabéns, Leonel, professora Lia. Cuidam das boas sementes da história política, separando o joio do trigo. O Brizola gostava muito de dizer isso. Anular todos os políticos é promover o analfabetismo político. Tive a alegria de receber e apoiar Brizola em 82, na terra, para mim no celular está pequeno. Na terra, isso, Escola de Psicanálise, e depois na casa do professor Rodolfo Rocco, liderança sindical, junto com o gaúcho Luiz Carlos Teixeira, pneumologista do Hospital da Lagoa, e apoiando com ele, sim, primeiro secretário de saúde do doutor Eduardo Costa, na minha juventude, na ditadura, nem podíamos, aí ele continua ali, que ele vai botar depois. Que bacana, mestre. E é justamente isso, porque mais do que nunca nós precisamos, olha lá, no meu último encontro ele me pediu, não te aparta de nós. Bom rever isso. É isso mesmo. A gente não pode esquecer quem somos, de onde viemos, aquela aula que o CEP nos iniciou. E que é justamente esse resgate histórico que a gente vai poder compreender aonde chegou. Porque o que eu estava dizendo, o que fica claro para mim, Lia, já nos nossos finais aqui, é que tudo que está aí, o Bolsonaro, é fruto de tudo que o Brizola avisou. E da falta de compreensão do campo da esquerda com as ideias do Brizola. Isso é uma coisa que fica claro para mim. Quando o Brizola cunhava as perdas internacionais da economia, todo mundo rotulava o Brizola como já atrasado, arcaico, o imperialismo não existe, essa coisa não pega mais, não dá voto. Rotulavam o Brizola como ser atrasado. No entanto, o Brizola estava muito mais à frente, né, do que todos nós.
a experiência viva na carne, o sofrimento da ditadura, ou seja, queriam salgar a terra de fato, porque o Brizola ele veio uma evolução do Getúlio, do Vargas. Eu digo que o Brizola ele compreende o imperialismo e toda essa questão da geopolítica nacional, já inclusive na infância, toda a dificuldade ali, ele já nasce naquela coisa. O Getúlio vem compreendendo depois no governo, com a Carta Testamento, e o Jango também, dentro do governo, ele vem conhecendo de fato e absorvendo o Brizola já desde cedo na carne, em todas as dificuldades do estudo, da questão da terra, de entender como o Rio Grande do Sul ficava atrasado perante a região sudeste, como o Brasil sempre ficava atrasado na questão internacional. Então, essa genialidade do Brizola de ler mais à frente o campo político, isso é uma coisa assim, única na política, né? E todos os enfrentamentos, toda vez que o Brizola fazia uma campanha, você vê, ele estava mais à frente, e às vezes era incompreendido, né, Lia? Desde o Sarney, o pacote A Ilusão, perdemos com o Darcy. E, pô, ele estava certo, cacete. Era um pacote, era uma ilusão. Olha, Leonel, uma outra pessoa interessantíssima de você convidar, além do Emílio, é o Jorge Silva, que também é coronel da PM, mas ele é professor. Eu conheci o Jorge Silva como professor em São Gonçalo, no Colégio Estadual Walter Orlandini, onde eu trabalhava, eu era diretora eleita, e o Jorge Silva era professor. Depois ele foi para a PM, hoje ele é coronel da PM, ele trabalha muito essas questões de segurança pública, ele também é um admirador, dedica um dos livros dele ao coronel Cerqueira, e eu estou lendo o livro dele sobre as UPPs, que você tem que ler. Qualquer pessoa que vive no Rio de Janeiro... Manda foto para mim, para eu poder procurar aqui. Vou te mandar. Jorge Silva, uma pessoa maravilhosa, para você também chamar para as suas cestas brizolistas. E outro espaço que eu acho legal você dar em algum momento, não sei se seria nas cestas brizolistas, mas você, de repente, organizar uma live, era você recuperar aquelas paralisações de 2013, que meu grupo até teve muito com você, o meu grupo do Laboratório de Educação da República, e as professoras e professores do município, que eu indiquei para te procurar também esses jovens, aquela juventude que fez o movimento de Ocupa Escola. Sim. Essas lideranças que estão nascendo, emergentes, são jovens entre 15 e 20 anos, têm que ser identificados. Então, Ocupa Escola, as paralisações de 2013 não podem cair no esquecimento. É preciso dar espaço político para esses grupos e lideranças jovens, na faixa de 13, 15, 20 anos, falem e ocupem espaços. O que foi o Ocupa Escola? O que representou aquele Ocupa Escola? O que foram as paralisações de 2013? Então, eu acho que é um espaço que você também tem que voltar a ocupar. Maravilha. Professora Lia, quero te agradecer, um abraço enorme, mesmo de distante, sempre no meu coração, nos meus pensamentos. Obrigado por você manter viva o legado do meu avô, a história, o fio da história. Isso aí, para a gente não tem... É uma coisa, assim, importantíssima, né? E principalmente para as próximas gerações. Então, mais uma vez, quero te agradecer. Queria que tu fizesse suas considerações finais. E mais à frente a gente volta a retomar a conversa, dialogar sobre o quadro atual e resgatar cada vez mais, né, a questão da prática política, do Brizola, do trabalhismo, como você desenvolveu muito bem, essa geração, né, que passa de geração para geração, talvez única no mundo, né, que você vem desde o Júlio de Castilhos, do Borges de Medeiros, do Getúlio, do Jango e do Brizola, uma evolução, um movimento nosso, nacional, né, de independência do povo brasileiro e do país. Então, professora, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer a todos que entraram aqui nesse bate-papo. Ana Maria, aqui, Ana, grande abraço, Aninha. Professora, considerações finais, contigo. Bom, mais um abraço aqui à Lúcia, professora. A nossa Lúcia, vocês chamaram a nossa Lúcia para pensar essa questão da Ocupa Escola e as paralisações de 2013, né, que ela teve uma participação muito grande. E dizer para vocês, você me mandou um abraço, um beijo, eu estou te mandando um cheirinho, que isso é muito do nosso povo, um cheirinho.
E em se falando e desenvolvendo nossas emoções, a nossa sensibilidade, eu antes conversando com o Emílio, eu vou te falar de 2 cheirinhos que ficam na minha história e na minha memória. O fio da história não é só de palavras, de narrativas, de pensamentos e de memórias. Ele é de sensações, ele é de emoções, ele é de deslumbramentos, ele é de encantamentos. E só uma educação integral pode desenvolver um ser humano com essa capacidade de sentir tudo, inclusive guardar os cheirinhos da sua memória. Então, antes, conversando com o Emílio, eu disse a ele que tem um cheirinho na minha memória que nunca desapareceu. Eu era adulta, acho que ainda não tinha filhos, já era casada, isso deve ser final dos anos 60, né? 68, ou talvez só tivesse Adriana, início de 70, quando eu fui na casa da família Miri Lopes, em Araras, uma casa maravilhosa, que era limpíssima, tinha um assoalho lindo, super encerado. Engraçado, eu falo com você, fecho assim o olho, eu me lembro entrando naquela casa e o cheiro fantástico daquele assoalho encerado. É um cheiro que ficou misturado à beleza daquelas pessoas bacanas, daquele convívio, daquele final de semana, e depois outro cheiro absolutamente fantástico, eu diria que esse é quase espiritual, da minha avó, né? Minha avó era espírita, é uma das grandes referências da minha vida. Minha avó era pobre, minha avó é uma mulher que lutou muito, era quase cega, e ela me legou a minha alegria e a minha fé na vida. E a minha avó, quando a gente ficava doente, ela ia à nossa casa e benzia a gente, rezava a gente. Né? Tinha essa coisa da rezadeira, né? Que é uma coisa da nossa cultura. Pois eu te digo, Leonel, muitas vezes que eu estou doente, eu sou capaz de fechar o olho e sentir as mãos da minha avó sobre a minha cabeça. E o cheiro das mãos da minha avó. Que legal. O cheiro das mãos da minha avó. Então, eu te digo, nós precisamos redescobrir muita coisa sobre o Brasil e sobre a nossa gente. Qual é o nosso cheiro? Qual é a nossa beleza? Qual é o som da música que a gente toca? Inclusive no nosso silêncio. Maravilha, professora. Muito bom. Que mais cestas como esta, né? Um cheirinho. Porque é uma luz de esperança, pô. É o que a gente está precisando. Ó, Leonel, lembra que amanhã é sábado, hein? Isso. Lembra que amanhã é sábado. Verdade. Tchau, beijo, querido. professora, no coração. Beijo, Saudações também. visualistas. Para a você todos também. Que entraram aqui. O não retorno às aulas, só com vacina. Pelo amor de Deus. Esse é nosso lema, só com vacina. Né? Um beijo no coração. Obrigado, para professor. você também, querido. Valeu. Tchau. Ótimo.